Bem-vindos, amigos do Correio Sudoeste. Estamos aqui em mais um episódio do Correio Cast. E nesse mês de maio, mês das mães, mês do trabalhador e também um mês de combate à violência doméstica e abuso infantil. E a convidada de hoje é a doutora Mirelle Mafra, delegada de Gospé, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre como que é o trabalho da Delegacia da Mulher em Gospé, as prevenções que vêm sendo realizadas e conhecer um pouquinho mais desse trabalho excelente aqui na nossa cidade. Bem-vinda, doutora Mirelle. Eu que agradeço o convite. Obrigada pela oportunidade de a gente conversar hoje. Doutora Mirelle, os dados aqui recentes são de 40 mil casos de violência doméstica, né, e familiar contra a mulher em 2024. Do último... Mentira, peraí. Ó, até março, olha, vamos corrigir, gente. Até março foram 40 mil casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. É muita coisa, não é? A gente tem um aumento cada ano, existe uma porcentagem, e também é reflexo de maior entendimento dos tipos de violência, de maior informação também por parte das mulheres. Violência sempre existiu, mas existe maior notificação. Nos últimos então, tempos. aumentou, isso, como da imprensa, assim, eu vejo que facilitou muito as redes sociais, as denúncias, né? As mulheres estão ficando mais corajosas também? Os meios de notificação também estão mais fáceis. Hoje, a delegacia virtual pode fazer o boletim de ocorrência, que aqui em Minas nós chamamos de REDS, da sua casa. No caso de ameaça, lesão corporal, os casos envolvendo violência doméstica e familiar, quase todos podem ser realizados pela delegacia virtual. O conhecimento dos canais de denúncia anônima, a facilidade e a segurança de termos delegacias especializadas com um trabalho que é direcionado ao acolhimento das mulheres nessa situação de violência. Só isso aí já ajuda bastante, né? Antigamente era só polícia militar, né? Ambiente, às vezes, assim, que a mulher se acha meio, né, com medo, né? Ficava com medo, não sabia a reação, né? Porque até muitos anos atrás, né, tinha um machismo, né? Uma coisa assim. E a violência sempre existiu. Machismo ainda existe, misoginia ainda existe, sexismo ainda existe. Sim. Mas nós temos ambientes que as mulheres se sentem mais seguras e acolhidas, como uma delegacia especializada, como a Sala Lilás, que foi montada na delegacia regional. No caso dos flagrantes, a mulher é acolhida numa sala em separado, uma sala aconchegante, pensada em ela não ter contato com o homem autor da violência, né, com o homem ou mulher, né, porque pode ser homem ou mulher, e tem um espaço em que ela pode ver televisão, pode ficar numa poltrona confortável, separada. Ser bem acomodada e confortada, já dá um alento, né? A situação de violência é difícil. E não diminui a situação de violência, mas diminui o que a gente chama de revitimização secundária ou violência institucional, que é essa via sacra, muitas vezes, que a mulher precisa passar quando, dentro de um processo criminal, né? Isso tanto vale para a violência doméstica e familiar, como todos os tipos de violência contra vulneráveis. E assim, os tipos mais comuns de violência doméstica hoje? Contra a mulher, os índices maiores são de violência psicológica, que somos ameaça, o stalking, né, a perseguição, depois vem as violências, a violência moral, violência física e patrimonial e sexual ficam um pouco mais atrás, assim, mas também são graves, a sua gravidade, talvez a notificação não nos chegue. Principalmente a violência sexual, que existe ainda uma barreira muito grande para que as mulheres vençam e consigam notificar. Sim, e nesses casos aí, geralmente essa violência ocorre, são de companheiros, não tem assim como definir um perfil do autor da violência, né? Tanto a vítima, né, hoje as estatísticas estão mais aprimoradas, a maior incidência em relação de ex-parceiros, principalmente no caso do feminicídio, os ex-parceiros.
naquele momento de rompimento em que o autor de violência não aceita o fim do relacionamento, que não aceita que os filhos tenham contato com um novo relacionamento da vítima, né? Porque ela também tem o direito de seguir a vida. Quando ele segue, muitas vezes não existe violência. Uhum. Aí, quando aquela é mini de mais ninguém, e então os episódios de violência começam a acontecer e escalonar. Quando, assim, por exemplo, a gente vê jovens começando relacionamentos, e inclusive já relacionamentos jovens com essa violência psicológica e física, né? E quais são assim, quando que a mulher a mulher, menina, adolescente tem que prestar atenção nos atos do companheiro para ele evitar ser uma vítima? Essa violência contra a mulher, ela é estrutural. A nossa sociedade tem um papel de submissão da mulher e que ela tem que entrar dentro de padrões que são determinados pelos homens, e quando esses padrões não são atendidos, né, ele busca trazê-la para dentro desses padrões de uma forma violenta, né, que seja pela ameaça, pela lesão corporal. Os relacionamentos tóxicos que existe tóxico e violento. Os tóxicos são aqueles que não te fazem bem, mas ainda não estão dentro de uma violência. Uma violência. O sujeito, ele é muito dependente, mas ainda não existe uma violência, né? O relacionamento violento geralmente vem do relacionamento tóxico, nasce da insegurança. Tóxico já vai pro violento, ela né? vai gerar da insegurança, dentro desses padrões machistas, né, que colocam a mulher como um sub-humano, que tem que obedecer, não é só respeitar, tem que obedecer, né, tem que estar dentro desses padrões. E quando um relacionamento não te faz crescer, não te faz bem, não te faz evoluir quanto pessoa, então é aquela hora de cair fora e romper o ciclo, porque a tendência é que ele vai escalonando. Como a gente não começa a subir uma escada pelo primeiro degrau, né? Aliás, pelo topo, a gente vai escalando. Começa com uma ofensa, um chegamento, aquele chegar muito junto, aquela perseguição que muitas vezes não é nem ostensiva, é um pouco camuflada, de longe, amor, de carinho, assim, é o ciúme, mas eu amo. Mas né, quem ama também dá espaço, deixa crescer, não humilha, não faz com que a pessoa não se sinta plena, né? Então, e no mundo de hoje, as mulheres têm toda a liberdade, né? É inadmissível, não consegue, né? Eu não imagino uma mulher hoje... Bom, apesar que quando se ama muito, né? Vai aceitando ali as imposições do companheiro, aceitando, quando vê, ele já laçou de uma forma que ela não consegue mais... É muito também do que a sociedade espera de uma mulher. O padrão de sucesso de uma mulher é estar casada, namorando. Isso. Né? Então, o sucesso para um homem é o sucesso financeiro, né, econômico. Para a mulher é estar num relacionamento, mostrar que tem um relacionamento. Isso, ainda que esse relacionamento não seja bom para ela, né? Então, a gente tem que mudar também um pouco dos padrões do que se exige da mulher, que é questão de maternidade, tudo a gente precisa realmente fazer uma reformulação e aí começar a repensar o que a gente espera, né, para a nossa sociedade e aqui das nossas meninas e mulheres. Sim, e essa violência doméstica hoje também, que a gente tem acompanhado muito, contra a mulher e principalmente a mãe, tem vindo de filhos. E é o mais dolorido, porque a mulher ainda se sente frustrada, porque como que eu não criei meu filho para isso, né? Onde eu errei, ela se sente culpada por uma violência que não é ela que está praticando, é o filho contra ela, principalmente mulheres idosas. As mães que chegam na delegacia, não sei mais o que fazer, né? Muitas vezes os filhos se perderam no uso e abuso de drogas e álcool, e esse tempero, né? Esse fator a mais faz com que essas violências intensifiquem e
o respeito já, E para a não mãe é existe mais mais, difícil ainda denunciar, né? Isso. Muitas vezes o homem autor de violência é preso, o filho é preso, e ele não tem para onde voltar, e volta para casa dela, e ela acolhe de novo. Sim. Às vezes, mesmo com a medida protetiva, ela pede revogação da medida protetiva. A gente precisa entender que o problema é muito complexo, não é muito simples, vamos seguir uma linha reta. A gente fala em rota crítica, né? Até mesmo por rompimento desses relacionamentos, né, mais duradouros. Aí não digo nem de filho, mas o relacionamento amoroso, afetivo, íntimo, é muito difícil porque você não procurou, né? Essa mulher não procurou um relacionamento para sofrer violência. Era um parceiro de vida, de projetos, e essas violências começam a acontecer. É muito difícil. A gente precisa entender que essa mulher vai precisar voltar 1, 2, 3, 50 vezes na delegacia, e todas as vezes ela vai ser acolhida da mesma maneira. Porque a gente entende que é uma montanha russa, não é uma estrada... Não sabe que vai ser um corte ali. Isso, não é uma estrada pavimentada, né? É uma estrada emburacada, cheia de curvas perigosas, né? E assim, a medida protetiva hoje vale? Porque assim, a gente vê que pessoas às vezes têm a medida protetiva e de repente, aconteceu o assassinato, aconteceu uma agressão, né? Você acha que assim, hoje em dia tem alguma coisa para melhorar essa medida protetiva, de acontecer mais alguma outra ação que possa dar essa garantia de segurança? A medida protetiva é uma das atitudes, né, que essa mulher pode tomar, mas se fortalecer também. No caso de qualquer tipo de descumprimento, porque a maioria das vezes começa com a aproximação. No caso de aproximação, geralmente, né, da quantidade de metros que é determinado na decisão judicial, já deve ser informado, já deve ter feito RED, já é descumprimento de medida protetiva. Existem os grupos reflexivos também, que esses homens autores de violência podem ser inseridos, que são cursos que se ele não e na própria medida protetiva pode ser instituído esses grupos reflexivos, ele pode ser inserido compulsoriamente na medida protetiva. Ele participa geralmente de 8, 10, 12 encontros para entender que aquilo que ele está cometendo é uma violência, que ele precisa... que interessante. Ele precisa entender que existem outras formas de masculinidade, outras formas de resolver problemas que não pela violência. Então, direcionado com pessoas... Importante isso aí, vamos falar mais um pouquinho. Então, assim, porque eu sempre achei que o problema maior, né, tem as campanhas de prevenção, acho que ajuda muito, né, dá muita força para a mulher, criar coragem ali, mulher que está sofrendo violência, de denunciar, de botar a boca no mundo. Mas, assim, a causa ainda continua sendo os homens, né? E maturidade, porque não, né, acabou o relacionamento, não aceita a pessoa que ele gostava ter outra, continuar a vida, né? Então, para esses homens, dentro da medida protetiva, também tem a possibilidade de curso. De participar de uns cursos. Desses grupos reflexivos. Grupos reflexivos. Isso, que interessante. Para ele refletir sobre as atitudes mesmo. E é feito com algum psicólogo? Nem precisa ser psicólogo, são pessoas treinadas para direcionar esses grupos, e eles, né, ficam geralmente em círculo, e eles dividem experiências do que eles sofreram, e esse que a gente fala de facilitador, né? Que essa pessoa que direciona são os facilitadores. Os facilitadores inserem o tema e vão direcionando os grupos para que eles reflitam sobre o que eles estão, né, esses padrões que eles estão aplicando na vida e que pode ser aplicado de outra maneira. Às vezes eles vão ali sendo forçados pela medida, né? Mas no final, o que vocês já analisaram, assim? A Polícia Civil tem um grupo reflexivo que se chama Dialogar. Ainda não está aqui em Guaxupé. Existe a previsão de implantação. Já solicitamos que fosse para que a gente recebesse esse treinamento e implantar aqui na cidade. Existe hoje uma parceria do Fórum com a Unifeg, que alguns casos já são direcionados para o grupo reflexivo do Unifeg. A Prefeitura tem
o projeto de ampliar esses grupos reflexivos Uhum. na cidade, tanto para os autores quanto para a vítima. A gente entende hoje que precisa trabalhar os dois lados, Sim. fortalecer a vítima, a palavra da vítima, essa necessidade de cuidado para que ela possa romper essa dependência muitas vezes que é financeira, mas também emocional, né? Uhum. E a gente trabalhar também o outro lado, que é o homem e que o problema está na estrutura da nossa sociedade, no machismo, nessa submissão, entendimento de submissão da mulher Sim. na sociedade, e que aos pouquinhos a gente possa ir quebrando e mudando, e que a gente possa ter um período, que a gente possa vislumbrar um período sem violências. Não é, né? Porque às vezes hoje algumas mulheres assim, têm até medo, né? De, não vou namorar, Deus me livre. Pega até, né? O Fala, índice nossa, de né? reincidência, Lucinéia, no que eu estava falando do dialogar, foi feito um estudo que o índice de reincidência é de 15%, 10%. Então, diminui muito o índice de reincidência, ótimo. porque esses homens são monitorados ainda durante 1 ano em relação aos eventos com a mesma, né, com a mesma mulher e com outras mulheres também. Então, ele fica em monitoramento durante 1 ano pelo dialogar. E aqui pela delegacia, vocês fazem várias ações durante o ano, né? Sim, ainda encaminhamento. A gente fala que trabalhamos em rede. Trabalhamos junto com a promoção, a Secretaria de Desenvolvimento Social, com saúde. Então, tem encaminhamentos que fazemos para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Com a saúde, temos um embrião de projeto que está muito bacana. As mulheres que pedem medida protetiva na delegacia, na hora de formalizar, ela assina um termo de interesse se ela quer participar de uma ação da Secretaria de Saúde, que é na unidade de saúde da mulher aqui de Guaxupé, em que ela vai passar com enfermeiro, psicólogo e direcionar, se precisar de nutricionista, ginecologista, colocar os exames em dias, porque a mulher, quando procura a delegacia, é aquela última, está num estado de desespero, já não sabe mais o que fazer, não conseguiu resolver o problema. E ela precisa de um cuidado. Sim. E começar a cuidar da saúde dela, desse bem-querer dela, é um primeiro passo para que ela possa romper o ciclo de violência. E durante essas palestras, assim, aparecem pessoas que relatam casos, já pede ajuda ali, o que eu faço? Sim, a gente direciona... Uma oportunidade que está ali com o pessoal, sim, né? Sim, tanto quanto com as mulheres, né, que as ações educativas com mulheres, adolescentes, mas também com as crianças. Agora estamos no Maio Laranja. Isso. Então, esses relatos espontâneos, eles acontecem muitas vezes não no ambiente que deveria ser aquele ambiente que é acolhedor, que é reservado à privacidade da criança e adolescente. Muitas vezes a criança levanta a mãozinha e aconteceu. Tipo, né, aconteceu na inocência. Comigo, sim, que divide aquela experiência, mas se sente segura de que, ou muitas vezes era aquele momento que ela se percebe que aquele tipo de toque não é uma brincadeira, que aquele tipo de que aquele esconde não estava certo. Então a Guarda Municipal está com as escolas, bom, esse ano fizemos assim uma força-tarefa. O CMDCA está montando um fluxo, montou uma comissão, um fluxo de atendimento das vítimas e testemunhas de violência sexual, para que a gente implantar no Guaxupé, a gente não se sobrepor os serviços, né? Como eu falei, a gente trabalha em rede, a saúde, educação, promoção social, defensoria, Ministério Público, Judiciário. Todas as autoridades juntos. A gente trabalha sempre junto para o enfrentamento dessas violências, né? Contra a mulher, a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar, e para a criança e adolescente é a rede de proteção, que nós chamamos. Então, a rede de proteção, este agosto, o Conselho Tutelar está com ações na zona rural, a Patrulha Rural está junto, a Polícia Militar, a Secretaria de Educação, a Guarda Municipal. Ano passado, a gente teve quase que dobrou o número de denúncias de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes por conta dessas ações de informação às crianças e adolescentes que foram feitas. A Guarda Municipal está em todas as escolas, falando com os pequenininhos,
Cada idade tem uma forma diferente de falar sobre isso. Os pequenininhos vão ser, que é o projeto Eu Me Protejo, que é conhecido já no mundo, no Brasil. Que eles saibam quais são as partes do corpo, onde pode tocar, onde não pode, que é o que é carinho, o sinaleiro, que é o abuso, que é né? o sinaleiro do toque. Olha, esse lugar aqui é atenção, esse daqui não pode, né? Então, Nossa, que ótimo. E dobrou depois dessa ação deles do ano passado, dobrou o número de notificações. Então, a própria Guarda Municipal recebeu relatos espontâneos nessas atividades da escola. Que bom, né? E tem que sempre, né, continuar, né, com esse trabalho. Porque, assim, igual no caso das mulheres, das crianças também acontece, maioria das vezes, o abuso dentro de casa. 90% é dentro de casa, pessoas conhecidas, relações, né? O tio é o vizinho, é o conhecido, pai, irmão, e aí vai, né? É nesses ambientes que a gente tem quase 90% de meninas, então a gente vê que a violência sexual também tem um pouco desse tipo de violências que atravessam as mulheres, né? Então, essas violências, esses marcadores que a gente fala, que é o machismo, que soma com o etarismo, que é que é relação à criança e adolescente, da idade, que eles são tidos como vulneráveis também. Eles, entendê-los como sujeitos de direito é muito, muito recente. É com a nossa Constituição Federal de 88, foi ontem. Eles eram objetos de direito, era só cuidado, era só quando a criança ou adolescente estivesse em situação irregular, que só saúde, educação, isso, né? Agora tem a proteção. As crianças abandonadas, ou aqueles infratores, né, que eram os menores infratores, né, que são os adolescentes em conflito com a lei, que mereciam esse olhar da sociedade. Sim. Os outros não tinham tanto cuidado. Então, a gente tem essa mudança de paradigma, que todos são sujeitos de direitos. Não precisa ouvir a criança e adolescente de uma maneira diferenciada, cuidando para que ele não precise falar de novo e se revitimizar. O que já passou. E aquilo que a gente tinha falado da violência institucional. Falou para a professora, falou para o médico, enfermeira. Vai repetir na história, não vai precisar né? repetir. A gente está, que essa é a minha parte dessa divisão de tarefas do Maio Laranja, a orientação dos profissionais que geralmente recebem esse relato espontâneo de como que eles se inserem na rede e quais são os caminhos, qual que é a postura que esse profissional deve ter, né? Que é só escuta, não é investigação nesse momento, é de cuidado, é de acolhimento dessa criança e adolescente, não é o momento de dizer que você está mentindo, que você está errado. Verdade. Isso a gente vai ser um próximo passo, que é na investigação criminal. Que já chega. E ela não vai precisar, coloca no relatório, e esse relatório vai acompanhar toda a rede. Ela não precisa falar de novo, se tiver, né? Se precisa fazer uma escuta um pouco mais para frente, mas são poucas vezes que essa criança e adolescente vai precisar repetir esse episódio. Porque causou aquele trauma, né? Tem que repetir para o delegado, tem que repetir no hospital, tem que repetir para a professora, repetir para quem, né? Isso aí vai criando para a criança um choque, um trauma de ter que repetir a história que ela passou, toda né? Toda vez que se repete, revive aquele episódio. O trauma, né? É verdade. E assim, um alerta para os pais, familiares, uma criança está sofrendo abuso. Quais que são os sinais que ela demonstra, assim, inicialmente? Apesar de cada idade, a gente sabe que os pequenininhos, né, não tem muita coisa, mas acaba demonstrando também, né? A gente fala que a violência deixa sinais, né? Não necessariamente que se está acontecendo um desses sinais ou sintomas que está acontecendo realmente uma violência. Mas é um alerta para que, somado às vezes, esse tipo de né? situação, observar. E já no sinal de sintoma, o sinal ou sintoma, já deve ser feita a notificação, tanto para a delegacia quanto para a vigilância em saúde. Importante, né? Porque muitas vezes não é uma situação de violência, mas que ela precisa realmente de uma ajuda, essa criança ou adolescente. Então, usar roupas fora de estação, está calor, está usando roupa comprida, as lesões que não condizem com aquele tipo de relato,
ou lesões repetitivas, parecia uma queimadura de cigarro, ou está aparecendo sempre com o mesmo machucado, tipo de lesão, alguma coisa assim. diz que caiu, mas não está aparecendo, Uhum. né? A gente já vai começando a mudança de comportamento. Pode ser que se torne mais agressivo ou mais passivo. Não existe, que a gente fala que não existe vítima ideal. Cada pessoa é diferente Reage de um jeito. vai reagir de uma maneira diferente, né? Ou, no caso, se a criança é muito pequena, sangue nas roupas íntimas, ou episódios de que a criança e adolescente param de comer ou comem demais. São mudanças de comportamento que a gente precisa observar e que pode ser indicativo de No caso que você falou primeiro das roupas, é só para esclarecer o pessoal. Geralmente a vítima, né, adolescente, quer se esconder, né? Se então esconder acaba ou quer esconder as marcas também da violência, né? Porque a violência sexual é só uma delas, né? Mas tem a violência de ser agredida pelo pai, pela mãe. Isso, então... Não é só o abuso, né? Isso. Tem vários tipos de violência, né? Maus tratos. Sim, né? Que a gente tem a lei Menino Bernardo, que é a lei da palmada, né? Nenhuma forma degradante, violência física é admitida na correção e educação e disciplina das crianças e adolescentes, né? Então, pode configurar maus tratos contra a menina, ou a violência do 129, parágrafo 13, né? Que é a violência de gênero, que é a lesão corporal contra mulher em razão de gênero. E também a gente tem a lei Henri Borel, que também esse mês, no dia 3 de maio, comemorado não, é o dia de combate, né? é o dia de combate à violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes. A lei de 2022 é muito recente, então tínhamos uma lacuna em relação aos meninos. As meninas já estavam abrangidas pela Lei Maria da Penha, e os meninos não. Então, nessa relação doméstica e familiar, os meninos, se não era violência sexual, não tinha possibilidade de uma medida protetiva, por exemplo. Entendi. Então, agora nós temos a medida protetiva, né, que existia já a medida de proteção, mas a medida protetiva de afastamento do agressor, né, dessa pessoa agressora do lar, não existia. Então, agora com a lei Henri Borel, que é... A Henri Borel, então, é a lei que ajuda, assim, como vou dizer... Mas eu entendi. Ela distancia, não permite o contato da vítima com o agressor, que o agressor geralmente é dentro de casa. Então, a lei é muito parecida, que a lei Henri Borel tem muitas semelhanças com a lei Maria da Penha. Vai delimitar quais são os tipos de violência, quais são as relações que são abrangidas pela lei e a aplicação de medidas protetivas. Certo. Que antes só as meninas no ambiente doméstico e familiar, porque era contra a mulher, eram abrangidas pela Lei Maria da Penha. Então agora a lei Henri Borel traz, né, o descumprimento de medida protetiva, traz um artigo que traz mais um crime, que é a não notificação, né, de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente. Então, se a escola é um crime de omissão, se a escola não denuncia, então é uma obrigação da escola. Tem que deixar muito claro que a escola denunciou um sinal e sintoma de qualquer tipo de violência. É uma obrigação da escola, é uma obrigação do médico que verifica, né, esses sinais e sintomas, ou a verificação da violência, podendo incorrer em crime se ele não faz essa notificação. Então, quem estiver omitindo também vai ser penalizado, né? E porque dentro da escola que vai perceber, a professora que percebe, o aluno está diferente, a aluna, o aluno... E se é um familiar que percebe, né? Ainda tem um aumento mais de pena. agravante. Meu Deus, tá certo. Ótimo, isso mesmo. Agora, na tipificação do estupro, teve várias alterações e as pessoas hoje confundem muito e acham que o estupro é só quando teve ali uma agressão sexual, um sexo forçado. Mas hoje em dia mudou isso aí. Explica um pouquinho pra gente. Até 2009,
O crime de estupro, existiam 2 crimes diferentes, né? Que era o estupro, que a vítima tinha que ser mulher, e precisava ser a conjunção carnal. Hoje, a gente englobou esse crime, que é o estupro, esse, né, da conjunção carnal, com outros atos libidinosos. E não se exige, então, para que seja mulher, né? Essa vítima pode ser homem e mulher. Sim. Agravante no caso de lesão corporal grave, morte, e no caso de ser entre 14 e 18 anos. Porque menor de 14 anos é sempre estupro de vulnerável. Sim. A vítima menor de 14 anos, independentemente do tipo de ato, se é conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso, é estupro de vulnerável. Então, daí a pena é de 8 a 20 anos. Então, porque, né, o pessoal às vezes fala, mas não estuprou, mas não teve relação. Não, então, gente, explicando isso aí, ato libidinoso, passa a mão, né, que o pessoal vê, passa a mão, ou encosta o órgão sexual, né, o pessoal saber mais o que é, Isso, porque às vezes tem algum abuso, você está num lugar público, num lugar movimentado, chega alguém, né, que te toca ali, que você percebe alguma coisa, é considerado estupro, então. Isso, né? para criança e adolescente, ou encosta pode ser a importunação sexual, um crime de 2018 que ele insere que antes era uma contravenção penal, né? Certo. E agora é a importunação sexual. Pena agravada vai até 5 anos, então não é uma pena que é uma pena média, né? Médio potencial ofensivo. Toques indesejados. Então, para ser estupro, precisa haver o estupro, né? Do artigo 213. Com violência e grave ameaça. Mas nem sempre essas violações acontecem com ameaça ou violência. Então, esses toques, aquelas situações que acontecem no ônibus, né? Isso, então, no caso, é a importunação sexual. E quando é menor de 13 anos, o entendimento da lésbica menor, né? Com 13 anos, não completou 14 ainda. Entendimento dos tribunais é que mesmo esse sem ameaça e violência, né, grave ameaça e violência, seria o estupro de vulnerável. Se enquadraria no crime de estupro de vulnerável, porque é qualquer ato libidinoso. O consentimento de menor de 14 anos, ele é um consentimento que não é válido. A própria lei determina que ainda que já tenha experiência sexual anterior, que seja com um parceiro íntimo, que tenha consentimento da vítima, esse consentimento, a lei diz que é, né, um consentimento viciado e é estupro de vulnerável. Mas aí, no caso, hoje que as meninas namoram mais cedo, têm relação mais cedo, ocorre denúncias, no caso, quando a mãe ou algum responsável... O que chega geralmente pra gente é nos casos de gravidez. Sim. Essa vítima, qualquer caso pode chegar que ele vai ser, quando chega, ela é apurada, é estupro de vulnerável. O difícil é a notificação, né? O próprio registro de pessoas naturais, quando a mãe acabou de fazer 14 anos, fez 14 anos, não deu aqueles 8 meses ali, né, de gestação, já notifica o Ministério Público, que nos encaminha para apuração, porque a possibilidade do estupro de vulnerável é quase 100%, né? Pode ser 2 estupros de vulneráveis, né? Pode ser duas crianças e adolescentes com menos de 13 anos. Mas a relação aconteceu, se aconteceu antes de completar 14 anos, ainda que consentida, é estupro de vulnerável. Mas aí, quando a pessoa tem um relacionamento, um namoro, resolve ali? Não. Ou vai para a justiça? Vai, pode ser condenado. Mesmo que seja, como você falou, mesmo consentido... Menor de 14 anos, estupro de vulnerável. Se houver a denúncia. Se chegamos a Se chegar a denúncia, interessante. E que mais, assim, o que você poderia passar de mensagem para as mulheres hoje, para as crianças, adolescentes, né, para reforçar esse apoio que vocês estão dando a todos eles, para procurar a delegacia? Manda uma mensagem pro pessoal. Mando sim. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, ela está à disposição, a Polícia Civil está à disposição.
somos um órgão que é de investigação criminal, mas também somos de cuidado, de proteção das crianças, adolescentes, mulheres. Um caso de qualquer evento, violência doméstica e familiar, qualquer crime contra a dignidade sexual é de apuração pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Guaxupé. As mulheres que estejam nesta situação de vivendo um relacionamento violento, elas podem encontrar o apoio, os encaminhamentos pela DEAN, e as crianças e adolescentes podem encontrar um adulto de sua confiança, seja na escola, no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, na unidade de saúde, ou se não conseguiu falar para ninguém, existe o Disque 100, nos casos de criança e adolescente, vocês mesmos podem ligar. Os atendimentos são direcionados por pessoas capacitadas e essas informações chegam para a secretaria, para a delegacia, para apuração. Se não quiser falar, não precisa falar o nome, mas pelo menos a escola que está estudando, né, o primeiro nome da criança, série, nome do professor, para que a gente possa chegar a essa criança adolescente e fazer as averiguações. As mulheres, no caso de mulheres, o Disque Denúncia Anônima é o Disque 180. Essas denúncias também chegam na delegacia, a gente faz as apurações prévias, procura, né? É importante que se passe o maior número de detalhes para que a gente possa chegar nessa vítima. E o Disque 181 também é outra forma anônima de chegar às denúncias na delegacia. Delegacia virtual, as medidas protetivas podem ser agendadas pelo número do Chame a Frida. Nós temos que a Chame a Frida é o chatbot, né? Ele vai ser o atendimento virtual 24 horas por dia, 7 dias por semana, e durante o expediente nós temos policiais do sexo feminino para atender essas vítimas que entram em contato conosco. Então se fortaleça, denuncie, não fique calada, e os pais que prestem atenção nos sinais de violência dos filhos, né? Tá certinho, Mirelle. Muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que foram informações importantíssimas para a nossa sociedade, para os adolescentes, para as crianças, para as mulheres. E os microfones do Correio Sudoeste estão sempre abertos aqui para você, para a sua equipe. Parabéns pelo trabalho que está fazendo, porque eu tenho certeza, já acompanho, sei do sucesso que está sendo, viu? Muitíssimo obrigada e bom trabalho sempre para vocês. Obrigada.